lá para a aula número 7, a última aula do módulo 1. Essa aula 7 eu vou falar alguns conceitos básicos sobre redes de computadores. Alguns conceitos que são essenciais para um operador de micro, alguns nomes que são muito importantes que no seu trabalho, no seu dia a dia, alguém pode comentar ou falar e aí você vai estar por dentro do que se passa. Vamos lá. Antes de mais nada, é bom explicar aí como é que começou, como é que surgiu as redes de computadores e internet. As redes, tem aqui no slide, as redes de computadores surgiram a partir da necessidade de compartilhar e utilização dos componentes por vários computadores ao mesmo tempo. No começo, não existia rede de computadores. Existiam poucos computadores e só quem tinha computadores eram as unidades do governo lá nos Estados Unidos e os exércitos que tinham os poucos computadores da época. E era muito arcaico e muito limitado. O que aconteceu? Visando sempre sair na frente, o exército sempre procurou por tecnologia, principalmente o americano, que quer sempre estar à frente. E uma das necessidades que eles sentiram naquela época era de se comunicar com outro batalhão, vou falar assim, batalhão. E aí o que acontecia? Existia um batalhão aqui em um determinado bairro com um computador e existia outro lá na Epitácio Pessoa com outro computador enorme e eles queriam que houvesse uma comunicação entre esses computadores. Então, a primeira rede de internet foi criada sem querer querendo, porque por ordem do exército, eles passaram um fio de comunicação, passaram pela cidade toda até chegar nesse outro computador e viram que era possível essa comunicação entre a distância, a fio, por essas duas máquinas. Depois disso, eles tiveram a ideia de colocar outros computadores nessa conexão, computadores do governo, computadores de outros batalhões, e aí foi surgindo aí a rede de computadores. Quando se deu por visto, tinha muitos computadores e todos eles se comunicando via fio. E hoje em dia existe essa rede de computadores mundial, que são todos os computadores interligados, todos os celulares. Quem tiver conectado à internet vai ter acesso aí. Quando você entra no site do Google, você não está nada mais nada menos que acessando um servidor que está, um computador que está lá, provavelmente nos Estados Unidos, para conseguir enxergar aquela página e aquelas informações. Então, isso é graças às redes de computadores. Continuar aqui o slide. Para isso foi criado um conjunto de padrões de comunicação para que os computadores se comunicassem entre si. A esse conjunto de padrões chamamos de protocolo de comunicação. Redes de computadores são, portanto, estruturas físicas, os equipamentos, e lógicas, os programas e dados que fazem os dois ou mais computadores compartilhar informações entre eles. Então, a partir do momento que você conectar dois computadores, você já pode dizer que você tem uma rede de computadores. Você pode conectar 2 ou conectar 1000, você vai ter uma rede de computadores, porque vai ter uma comunicação em rede aí daqueles dois computadores. E aí a gente vai entrar para os principais componentes de uma rede de computadores, e o primeiro aí, que é muito importante, é o modem. Antes disso, vamos lá. Para estabelecer uma rede de computadores, é necessária uma estrutura física de conexão composta por equipamentos como placas de rede, cabos de rede, pode ser cabo de fibra ótica, antenas, linha telefônica, além de software para gerenciamento de rede e estabelecer configurações nos computadores para que a conexão seja viável. Então a conexão não vai surgir assim do nada. Você vai precisar de ter um hardware, vai ter que ter alguma peça para conseguir essa conexão, tá? Seja a fio ou seja sem fio, tem que ter
alguns componentes físicos. O primeiro deles, um dos mais importantes, é o modem, tá? Esse aparelho que está aparecendo aqui, aparelho que transforma sinais analógicos para digitais e vice-versa. O modem ADSL permite a transferência digital de dados em alta velocidade por um mesmo meio das mesmas linhas telefônicas. Já o cable modem utiliza como meio de transmissão a linha de TV a cabo, também em velocidades elevadas. Então, o modem vai ser esse primeiro aparelho e vai existir alguns tipos de modem. Tem modem que consegue pegar o sinal que vem do fio do telefone e converte esse sinal em rede. E aí passa a sair a rede dele, passa a emitir um sinal Wi-Fi e ter conexão para ele. Esse é o modem, ele pega um sinal e converte em rede. E já vai ter modem, que é o cabo modem, que pega o sinal da antena de TV, aquele fiozinho branco de TV a cabo, e converte em sinal de internet. Então o modem vai ser esse responsável de pegar esse sinal cru, dizemos assim, e transformar ele em uma conexão de rede, tá? É o primeiro da lista. O segundo componente muito importante é o hub e o switch. São bem parecidos as funções dele, com uma diferença de velocidade, tá? Primeiro, esse aqui de cima é o hub, utilizado em pequenas redes. Esse equipamento, enquanto-se em desuso, possui um formato de estojo, onde todos os cabos de rede vindos dos computadores são conectados para que a conexão física aconteça. Então esse hub, ele não é muito rápido. O hardware dele dentro desse hub, desse aparelho, é muito simples, não possibilita grande velocidade, mas é uma grande solução aí para pequenas redes domésticas. Pode ser que ainda se encontre aí um hubzinho desse. Já o segundo aqui é o switch. O switch ele é bem mais complexo, ele tem tamanho bem mais relevante, inclusive parece até o mesmo um DVD daqueles antigos, um aparelho DVD. O switch é um aparelho muito semelhante ao hub, com a diferença de que os dados trafegados entre o computador de origem e de destino são feitos através de um canal de comunicação exclusivo, evitando que a rede se prenda a um único computador no envio de informações, aumentando o desempenho da rede. Então, é um aparelho mais sofisticado, tem um hardware bem mais complexo e possibilita uma velocidade bem melhor. Um hub desse geralmente você vai encontrar em uma empresa, principalmente esses grandes, que tem 24 portas, você consegue conectar aí 23 computadores. Então esses dois hardware aqui, eles são nada mais nada menos que uma maneira de você pegar o sinal da internet e conseguir duplicar ou multiplicar, no caso aí, essas saídas, porque às vezes você não vai ter só um computador em rede, você pode ter vários. Então, se você deseja uma rede mais rápida, você vai querer ter vários computadores a fio, e aí você vai precisar desse componente aí, de um desses dois, para poder conectar no fio. Ainda nos componentes, a gente vai ter aí os roteadores e, não menos importante, os cabos. Esses roteadores são os mais famosos, com certeza aí, provavelmente na sua casa vai ter um roteadorzinho desse, e ele é o famoso tudo em um. Hoje em dia muitas internets aí domésticas dos bairros utilizam um aparelho só, que é um roteador modem, que ele tem a dupla função. Ele pega o sinal que vem lá do poste, dentro dele mesmo ele converte o sinal, e dentro dele ele vai ter essa múltipla função de poder jogar o sinal de Wi-Fi, roteando o Wi-Fi, e também vai ter a função de modem, converter o sinal, e também vai ter a função de switch, porque atrás dele ali tem 4 portas disponíveis para você conectar até 4 computadores a fio. Então é bem legal, principalmente para a rede doméstica. Usados em redes de maior porte, eles também estabelecem comunicação entre 2 ou mais máquinas, com a diferença que esses equipamentos possuem a capacidade de escolher a melhor rota que a informação deve percorrer entre origem e destino,
dando maior rapidez à transmissão de informações. Ainda nos componentes, apesar de ser simples, mas é altamente importante, não podemos esquecer dos cabos. Meios de transmissão guiados nessa classificação estão os cabos coaxiais, pares trançados e fibra óticas. Os cabos coaxiais são aqueles cabos de antena de TV, os cabos brancos protegidos que tem apenas um fio dentro dele, protegido com a malha contra a interferência. Esses são os coaxiais. Os pares trançados é esse cabo aqui azul, tradicional, que tem 8 vias, inclusive são 8 vias, e dessas 8 vias elas se dividem em 4 trançadas, são 2 em 2 enrolados, dito como trançados. E também tem esse lado que é o cabo de fibra ótica, tá? Que é um dos mais utilizados hoje em dia. Ele utiliza apenas um filamento de fibra ótica que tem uma velocidade bem legal uma velocidade bem maior em relação aos cabos que eu citei anteriormente. Ainda não devemos esquecer dos repetidores, tá? Porque são componentes que podem fazer parte da rede, de uma empresa ou de uma casa. Os repetidores duplicam a rede Wi-Fi e possibilita aumentar seu alcance. É um equipamento eletrônico utilizado para a interligação de redes idênticas, pois eles absorvem eletricamente os sinais e os retransmitem pelo mesmo segmento do meio físico. Esses repetidores eles são utilizados mais em residências, principalmente quando o roteador Wi-Fi não consegue chegar, por exemplo, no quintal da residência, que a residência é muito longa, é muito grande, e aí o sinal de Wi-Fi, devido às paredes, vai perdendo a força. Então, a gente pode utilizar um repetidor desse para colocar ele mais a fundo e ele consegue repetir, pega a rede primária e consegue repetir, duplicar, clonar essa rede e com isso alcançar toda a área do estabelecimento ou da casa. Por isso que são repetidores. Ele utiliza as mesmas informações do roteador da rede principal, só que duplica a rede e aí consegue chegar numa distância, num alcance maior. Ainda também de redes, falando em redes, a gente pode falar das impressoras de redes, porque impressoras em rede, porque possa ser que ela faça parte, interaja com a rede, então é importante. A maioria das impressoras hoje em dia vai ter essa funcionalidade de ficar pareada, dizemos assim, com o modem principal aí da rede, e com esse pareamento é possível que todas as pessoas que estejam conectadas nessa rede consigam ter acesso à impressão sem precisar estar conectadas. Isso é bem interessante, é uma funcionalidade bem legal, porque você não precisa mais estar nem no computador. Você pode utilizar uma impressora dessa direto do seu smartphone e imprimir um documento direto na impressora, utilizando a rede sem fio. Ainda sobre computadores, sobre os componentes, tudo que é possível aí num cenário de rede, a gente também tem que falar dos computadores conectados em rede, porque tem duas classificações, tá? Primeira classificação, que você pode ouvir aí, que talvez você já saiba o que significa, é o servidor. É um computador mais potente, conectado à rede, cuja função é compartilhar serviços. Por exemplo, um servidor de arquivos oferece um local para compartilhamento de qualquer arquivo de computador por todos os usuários da rede. Já um servidor de web tem como característica disponibilizar páginas de internet, homepages, para um determinado site requisitados pelos usuários. Então, esse servidor geralmente é um computador que tem uma velocidade melhor e é um computador que a rede fica sempre acessando ele, as pessoas conectadas à rede ficam acessando. Pode ser um computador de rede local, por exemplo, em um mercadinho, em que um computador fica na sala lá do gerente, onde tem todos os produtos cadastrados,
E esse computador conectado em rede, esse é o servidor, e os caixas, suponhamos que tem 4 caixas, são os computadores clientes. E toda vez que alguém passa no caixa e compra, por exemplo, 1 quilo de arroz, automaticamente esse computador cliente, ele negativa, ele tira uma unidade do estoque e esse estoque vai estar lá no servidor principal, esse estoque fictício. Então, isso acontece, normalmente isso acontece nos mercadinhos, vai ter um computador que vai ter todo esse banco de dados. Não vai ser um banco de dados para cada caixa não, porque todos os caixas têm que estarem interligados para saber quando tem o produto e quando não tem, se está faltando e quanto tempo vai demorar quanto vai ser necessário a recompra. Então, toda essa informação fica em apenas um computador, que é o servidor, e esses 4 caixas são clientes. A cada cliente que passa, que vai comprando os produtos, automaticamente esses 4 computadores vai acessando esse servidor e mexendo nesse banco de dados, tirando esses produtos, e depois outra pessoa pode vir e cadastrar novos produtos. Então, esse é um exemplo bem clássico de servidor local, um servidor dentro da empresa. E também tem as home pages, né, o servidor de internet, que vai ser o que eu citei nesse instante, um computador que vai ficar em uma determinada empresa, mas vai ser acessado pela rede mundial de internet. Então, quando você entra em qualquer site hoje na internet, você está acessando um servidor desse que está em algum local do planeta e ele vai retornar na sua tela o site, a homepage lá do site desejado. Outra questão aí das redes em relação a computadores são as estações de trabalho, que eu também falei agora, que são os computadores clientes. Também chamados de clientes, são os computadores utilizados por você ou outro usuário para usufruir dos serviços de rede. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu utilizei da rede do mercadinho, o servidor vai ser esse computador que recebe essas informações e os computadores clientes vai ser os computadores de cada caixa. São os computadores que acessam constantemente via rede o servidor. Ainda sobre os componentes, não podemos esquecer das redes, da classificação de rede, né? Uma das classificações de rede é a rede sem fio, né? Também conhecida como wireless, que em tradução é wireless é sem fio, ou também Wi-Fi. Esta tecnologia permite a conexão de computadores e equipamentos sem a necessidade do uso de cabos de transmissão. Funciona através de equipamentos que usam radiofrequência, comunicação de ondas via rádio, via satélite, via infravermelho, entre outros, tá? Todas essas conexões que eu citei são conexões sem fio que passam informações. Um exemplo básico de transmissão de dados sem fio é o controle remoto da sua televisão. Ah, mas Wi-Fi, pensava que era só no celular. Não, Wi-Fi significa wireless, que é sem fio. O seu controle, você consegue dar um comando à TV sem fio, consegue desligar, mudar o canal. Então, o wireless vai se definir como todas essas tecnologias que não utilizam fio para transmitir informações, que é Wi-Fi de rede de computadores, infravermelho, que é um dispositivo de celular que a gente não está utilizando mais, mas existiu celulares infravermelho, e via satélite, né? As antenas via satélite são exemplos de conexões sem fio. E para finalizar a aula, a gente tem aí algumas classificações de rede. Vou falar aqui as duas principais, tá? Que você pode se deparar aí. A primeira é a internet, na verdade não preciso falar, todo mundo sabe que a internet é a rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede. Então, quando você está conectado na internet, você consegue ter acesso aí a computadores do planeta todo, a homepages, a sites de armazenamento. Isso é a internet, todo mundo conhece. Agora, uma coisa que poucos sabem, esse segundo exemplo de rede, que é a intranet. Também é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços
análogos à internet, parecidos, também baseado em pilha de dados TCP/IP, utilizando os mesmos protocolos, porém é restrita a um local físico, ou seja, é uma rede fechada, interna e exclusiva. Olha só, então isso aí é exatamente o exemplo que eu citei do mercadinho. Uma rede, uma intranet é uma rede local em que as pessoas utilizam o serviço dentro de uma empresa ou de uma casa, de um estabelecimento. O serviço com um servidor. No caso do exemplo do mercadinho. Então o mercadinho vai ter aí os 4 caixas, que são os 4 computadores clientes, vai ter esse computador servidor na sala do gerente, onde está todos os dados. Então existe essa conexão feita por um switch, tudo a fio, que é mais veloz. E se por acaso alguém desconectar ou por acaso faltar a internet ou o servidor da internet der problema, o mercadinho ainda continua trabalhando. Por quê? Porque apesar dos computadores utilizar a rede, eles utilizam a rede em um serviço local, ou seja, o dado de informação do banco de dados, dos produtos que estão disponíveis no mercadinho está no mesmo ambiente, está na mesma empresa, está apenas em uma sala diferente e aí vai continuar funcionando o mercadinho, os clientes comprando sem problema nenhum. Então isso é um exemplo de intranet. Ela independe da internet mundial. Você consegue funcionar sistemas locais independentes de internet mundial. Isso acontece em muitas empresas que têm vendas, que têm vários computadores clientes com vários vendedores. Uma autoescola, por exemplo, vai ter um servidor em uma sala separada, onde tem todos os dados do aluno e cada secretária com o seu computador cliente vai ficar tendo esse acesso contínuo via conexão de rede local. A única coisa que pode destruir essa intranet é se alguém for lá e desligar o switch principal que faz a conexão entre esses computadores. Enquanto ele estiver ligado e o servidor estiver ligado e os clientes estiverem ligados, independente da conexão de rede mundial, eles vão trocar informações. Isso aí é a intranet. Então, esses são os principais pontos que um operador de micro precisa saber sobre redes de computadores. Então, a gente finaliza aqui o módulo 1 e até a próxima.